Olá, você, internauta do portal Espiritismo Sul. Eu tô aqui com o nosso grande amigo Gabriel Salum. Oi, Gabriel, tudo bem? Tudo tranquilo, Henrique, contigo? Tudo ótimo. Que bom. Ele tá aqui visitando Uruguaiana e hoje ele esteve no Fórum da Integração, que na edição de 2015 tratou do tema liderança e fraternidade. Como é que se sente voltando na cidade, Gabriel? É sempre uma alegria poder saudar os amigos aqui, os trabalhadores espíritas da 7ª região, especialmente aqui de Uruguaiana, porque é uma região que sempre foi muito pujante de trabalho, Henrique, inclusive de trabalho nesse tema que nós estávamos abordando hoje no fórum, que é o tema da liderança. Então, vir aqui, poder retornar agora para a capital e continuar servindo ao nosso movimento espírita é uma bênção. A gente volta cheio de energia, cheio de coragem e com mais vontade ainda de servir nessa belíssima organização planejada pelo Cristo, que é o movimento espírita. Certinho. Gabriel, então a gente já se conhece faz muito tempo, desde a época lá da comunicação. Como é que começou a sua trajetória na doutrina espírita? Então, Henrico, eu tive a bênção de nascer em um lar e já conhecia a doutrina espírita, né? Meus pais eram espíritas quando eu nasci e morávamos em frente ao Centro Espírita Dom Tomé, em Porto Alegre. Centro espírita que nós passamos a frequentar desde a infância, acompanhando também as tarefas de assistência e promoção social, de implantação do evangelho nos lares de algumas comunidades de vulnerabilidade lá em Porto Alegre, e depois frequentando as classes de evangelização espírita também. Mas em tarefa, mais efetivamente, depois de finalizada a faculdade de Direito, quando retornamos a Porto Alegre, no Centro Espírita Leon Denis, onde nós também trabalhamos até hoje. E dali para adiante nós seguimos, né? Depois tivemos a oportunidade de iniciar o trabalho junto à diretoria executiva da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, trabalhando na área de infância e juventude, depois na área de comunicação social, que nós dirigimos por 5 anos, na FERGS também, o DECOM, né? Agora a ACOM, a área de comunicação da Federação. ACS, a ECOM. Isso, nomenclaturas à parte, é uma área belíssima que responde pela divulgação, pela difusão da doutrina espírita. E agora, mais recentemente, com a tarefa de gestão da nossa federativa na vice-presidência administrativa. São oportunidades que vão surgindo e que a gente vai aproveitando para se tornar um pouquinho mais útil, né? Sempre em prol do bem, né? Em prol do nosso movimento espírita que está aí. Então, Gabriel, hoje a gente conversou bastante no evento sobre liderança. A gente falou sobre liderança servidora, a gente falou bastante sobre liderança na Casa Espírita, no Centro Espírita e no órgão de unificação. Como que tu vê que está a liderança do movimento espírita aqui no estado? Como é que está esse momento? Hoje em dia está fácil ser líder, está difícil? Então, Henrico, há algum tempo nós já identificamos na gestão da Federação Espírita do Rio Grande do Sul que a liderança é a chave, às vezes a causa das nossas dificuldades, dos nossos problemas e ao mesmo tempo é o caminho, é a solução para que nós possamos crescer e cumprir essa missão que nos une, né? Então, desde o ano de 2008, a Beth Barbieri, nossa atual presidente, ela iniciou um projeto de liderança servidora, trabalhando à época ainda no âmbito do departamento doutrinário, que era constituído assim. Depois nós levamos esse projeto, estendemos, aprofundamos para todo o Rio Grande do Sul e fomos construindo oficinas em caráter sequencial e progressivo para aumentar o nosso nível de reflexão, para qualificar as nossas lideranças. Nós temos um estado hoje com mais de 400 instituições vinculadas à federativa e outras tantas, que também integram o movimento espírita, embora não formalmente vinculadas à FERGS, e é um estado pujante em divulgação do espiritismo. É um dos estados pioneiros no Brasil em muitas áreas, em muitas ações, por exemplo, a evangelização espírita infanto-juvenil, o próprio estudo da doutrina espírita. O Rio Grande do Sul tem participações muito importantes. Então nós temos um histórico de lideranças que nos conduziram até aqui, temos contextos desafiadores, a inserção de novos trabalhadores, o aproveitamento da mão de obra do jovem, a formação de lideranças para nos sucederem em um processo contínuo, metodológico também, em que as tarefas não venham a sofrer, as instituições não venham a desencarnar conosco. Então nós temos esse desafio de despertar novas lideranças, de prepará-las, e certamente nós hoje já colhemos frutos desse investimento dos últimos 8 anos, que vem na sequência do investimento de outros antecessores, né? A questão da liderança servidora, pergunte para o teu pai, para o Paulo Henrique, ele vai saber, ela foi muito trabalhada pelo nosso ex-presidente Newton Andrade,
que é alguém que trouxe essa perspectiva para nós também. Então, finalizando a resposta à tua pergunta, o Rio Grande do Sul vai bem e irá ainda melhor de acordo com o investimento que fizermos nas lideranças espíritas. Essa é uma questão nevrálgica, nuclear do nosso movimento. Trabalhar em cima do líder que está para conseguir gerar novos líderes. É esse Exatamente. o objetivo. Essa é a perspectiva. Muito bem, Gabriel. A gente falou hoje de tarde também muito sobre quais as habilidades que o líder precisa desenvolver. Então, rapidinho, como que a gente identifica o líder na casa espírita pro nosso dirigente, pro dirigente de órgão unificador que está pensando, preciso de líderes novos? Uma dica rápida aí para ele identificar. Então, Henrique, nós trabalhamos a liderança como sendo uma competência que se integra, portanto, de conhecimento, habilidade e atitude. Isso desmistifica aquela questão da predestinação, de nós dizemos, fulano nasceu líder, o Beltrano não. É claro que a reencarnação nos explica que alguns reencarnam já com propensões para isso, em função de vivências pretéritas. Mas o fato é que todos podem ser líderes. Todos podem influenciar pessoas a trabalhar entusiasticamente. Esse é o conceito, né? Sim. Visando atingir objetivos comuns. Então, quando nós estamos na condução de um centro espírita, de um órgão de unificação, nós temos que considerar esse potencial como existente em todos os nossos colaboradores. Mas há aqueles em que o investimento deverá ser mais intenso. Então, nós vamos observar aquelas pessoas que apresentam um nível maior de compreensão, de assiduidade, de comprometimento, um despertamento maior de visão para o trabalho. E nessas pessoas que apresentam a condição de se aprontarem primeiro, nós vamos investir mais intensamente para que eles então possam nos suceder, para que possam ocupar postos de liderança. E sempre que nós iniciamos uma tarefa, por exemplo, você assumiu hoje a direção de uma área de comunicação. Desde hoje você tem que estar prestando atenção na sua equipe para identificar em quem você vai investir mais prontamente, além do investimento que é feito em toda a equipe. Se não formarmos sucessores, e eu digo isso sem nenhuma dúvida, nós não nos desincumbimos do nosso dever de liderança. Então, se você está liderando hoje uma tarefa, meu irmão, meu amigo, companheiro do movimento espírita, pensemos, quem vai me suceder? Esse sucessor precisa ir ainda mais longe do que eu. Preciso prepará-lo para suprir os desafios, para enfrentar as lutas e para progredir ainda mais. É responsabilidade nossa. Os líderes. Apresentar alguém para continuar, né? Porque o objetivo é o trabalho, né? Com certeza. Uma parte que eu gostei muito do teu trabalho hoje, muito mesmo, foi quando tu falou do feedback, quando tu falou da avaliação e da importância da avaliação. Porque eu já tinha ouvido algumas pessoas falarem sobre isso, mas nunca tão diretamente, de como ela está presente em todas as etapas do treinamento do sucessor. Fala um pouquinho pra gente como que essa avaliação entra no contexto. A avaliação, Henrique, ela é uma cultura, ela é uma prática que precisa se introjetar no nosso dia a dia com naturalidade. Mas como nós ainda não temos, muitas vezes, essa habilidade de avaliar, nós somos atrapalhados para fazer avaliações, ou até omissos, acanhados para avaliar, isso gera um mal-estar. A gente fala a palavra avaliação, ela já cria um certo desconforto, um temor, um frio na barriga, ou uma irritação, uma resistência, em função de que isso trabalha contextos emocionais, trabalha com o nosso orgulho, com a nossa autoestima. Mas o fato é que as nossas equipes precisam ser habituadas ao feedback, ao retorno, à avaliação. Deus estava trazendo como que essa técnica se implementa, né? Porque nós temos que nos acostumar a dar feedback, a avaliar positivamente as questões e avaliar coletivamente. Então, dar os retornos do que foi bem feito, do trabalho que estava adequado, né? Do objetivo que foi atingido, do resultado que foi alcançado. E quando nós tivermos que corrigir, não deve haver feedback negativo. Nós falamos em feedback positivo e feedback corretivo. Quando nós tivermos que corrigir, nós poderemos fazê-lo, deveremos fazê-lo. E então poderemos fazer tanto com a equipe reunida, como, em muitos casos é aconselhável, separadamente com aquela pessoa que é objeto do nosso feedback. Mas se nós nunca damos retorno e as pessoas não se acostumam a isso, quando eu der um retorno e tiver algo errado, é natural que ela pense que é pessoal, que está sendo perseguido. Então, e aí que mora o problema. Né? Aí que mora o problema, não é na avaliação, é em como avaliamos. As pessoas recebem. Bom, obrigado, Gabriel.
É sempre um prazer te ter aqui toda nossa. Com a gente. Então, o livro, O Líder Espírita, que é também um esforço coletivo, né? Ele era um trabalho da Beth Barbieri, meu, da Tereca, lá de Santa Maria, e é um trabalho de todo o movimento espírita do Rio Grande do Sul. É uma obra que compila o nosso trabalho dos últimos 8 anos e que ela tem, Henrico, uma primeira parte destinada ao coração do líder, outra destinada à cabeça do líder, à estratégia, e outra destinada às mãos do líder, ao trabalho. E ainda tem, olha, tá aí ele, ó. E o livro ainda tem no final um capítulo de oficinas, em que cada conteúdo que foi estudado aqui e que é abordado sob o ponto de vista técnico e doutrinário, ele tem aqui um guia de facilitador, para que cada um de nós possa multiplicar essas oficinas detalhadamente, como fazer para trabalhar esse conteúdo com os nossos liderados. Por fim, o livro ainda apresenta um capítulo de psicografias, intitulado Lideranças no Além, porque ao longo desses anos todos os nossos benfeitores espirituais foram trazendo orientações ligadas a isso, já que a liderança, como diz também o capítulo inicial, é um projeto da lei divina. Isso aí. Então, muito obrigado, Gabriel. Esse é o livro O Líder Espírita. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo ou no portal Espiritismo Sul. E muito obrigado por ter estado conosco. Fique ligado para mais novidades e entrevistas aqui no espiritismosul.org.br. Até mais. Tchau, tchau, gente. Até mais. Bom trabalho. Obrigado por tudo. Isso aí, cara. Valeu.